Olá, meu bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E para a gente continuar tecendo essa nossa prosa a respeito de fazer do autoconhecimento, do estudar de si, dessa prática da espiritualidade como um caminho, uma estrutura para a gente encontrar facilidade na realização dos nossos sonhos. Hoje eu estou querendo compartilhar com você 3 erros que eu cometi na minha transição de carreira. Pois é, essa travessia é longa, nesse caminho já são mais de 10 anos que eu vivenciei todo um processo de querer mudar a minha vida e escolher esse caminho de encontrar dentro da prática do autoconhecimento, na minha própria espiritualidade, qual era o caminho profissional que eu queria para a minha vida. Então, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu precisei sair de um olhar para esse mundo profissional de ser arquiteta, como eu já compartilhei com vocês. A minha primeira formação é arquiteta e urbanista na Federal desde 2011. Então, eu exerci por um bom tempo, alguns anos eu exerci a profissão de arquiteta, tive uma ascensão, eu projetei casa, projetei prédio e fui ali crescendo, né? Com algumas limitações no aspecto da visão profissional em si, mas fui vencendo, né? Fui me superando e tal. Mas, conforme foi chegando aquela fase maravilhosa, abençoada pela Lua, junto a Saturno, no retorno de Saturno, perto dos 30 anos, eu já comecei a me sentir meio desconectada daquele mundo da arquitetura. E eu comecei a me questionar se realmente eu ia querer continuar a minha vida sendo a de eterno arquiteta, né? Se eu realmente ia querer abraçar e vestir e me colocar diante da vida como um arquiteto e urbanista. Se eu ia para concurso, o que eu ia fazer da vida? Eu estava com milhões de dúvidas na cabeça. E eu fui me desconectando e fiz uma pós-graduação para ver se eu me reencontrava, me recolocava no mercado. Mas aquele negocinho, sabe? Dentro do coração dizendo assim, você realmente quer ser isso? É isso que você quer viver? Você se vê velhinha fazendo? E nada contra com relação à ciência em si da arquitetura, muito pelo contrário, eu continuo amando a arquitetura. Eu continuo olhando, eu olho para minha casa e eu fico já visualizando o que é que eu quero fazer, como eu quero reformar minha casa. Eu tenho essa veia muito forte dentro de mim com relação à perspectiva do espaço em si. Amo essa possibilidade de ter uma tela em branco e criar. Não é essa perspectiva em si da profissão que eu estava me desconectando, mas era com relação ao mercado em si. A forma como o mercado de arquitetura e urbanismo estava se configurando naquela época para mim. Então eu ficava me perguntando se realmente eu queria estar no meio da obra, lidando com aquele tipo de pessoa, sabe? E aí eu fui me questionando. E nesse movimento também tem uma contribuição do contexto pessoal e familiar que necessitou de mais atenção de minha parte. E nesse processo de dar mais atenção à minha família, quando eu passei quase 3 anos desconectada do mercado, né, sem me voltar, sem procurar trabalho, sem procurar projeto. E quando eu parei nesse retorno, né, que eu voltei, que eu procurei, assim, eu não me encontrei mais naquele mercado. Não estava mais fazendo sentido para mim me dedicar àquele trabalho, àquele setor, o setor da construção civil. E, e aí foi quando eu me coloquei a me reexaminar se realmente eu ia fazer uma transição de carreiras, o que que eu ia fazer da minha vida. E nesse me colocar para me reposicionar profissionalmente foi quando eu me lembrei exatamente do sagrado feminino, desse saber ancestral, e comecei a fazer algumas práticas para poder me reencontrar, buscar no meu ventre exatamente essa resposta que eu estava buscando. E nessa busca de fazer todo esse processo, eu trilhei inclusive o caminho de estudar e também de me formar e também de atender com coaching, o que eu compreendo hoje algumas limitações que esse setor tem, mas esse setor, ele também foi muito importante nessa minha caminhada, porque o processo do coach, ele me fez quebrar a casca, que eu digo mais assim, é uma casca mais grossa de todo o meu processo de despertar.
aquela casca que era mais densa no aspecto de eu saber lidar ou querer lidar com as minhas emoções. Foi nesse processo que eu comecei, inclusive, a falar a respeito do trauma que eu vivi na minha infância. Então, o coach, ele teve ali o seu papel importante de quebrar o aspecto de me colocar realmente a querer vivenciar um processo de transformação. Entretanto, o que é que eu senti no processo da prática do coaching? Foi exatamente que existia um teto, existia um limite para encontrar aquelas respostas que se precisa para vivenciar uma transformação. Eu alcancei um determinado patamar de transformação, mas eu sabia que tinha algo a mais que eu poderia vivenciar e o coach não estava me entregando. Então, é como eu até dizia assim, o ouro mesmo não se entrega. Vivencia aquele romper da casca mais superficial. Mas o que é profundo, a camada mais profunda do ser humano, de transformação mesmo, eu não estava vivenciando. Eu não estava vivenciando com essas ferramentas do coaching. Então, eu sentia que ainda não era aquele caminho. E aí eu continuei trilhando, fazendo as práticas do Sagrado Feminino e fui me direcionando exatamente às terapias energéticas. E aí foi quando eu me encontrei com os cristais, com as ervas, com ginecologia natural, com floral. E aí eu fui me capacitando para fazer esse trabalho de vivenciar uma limpeza no meu útero, porque ali eu já estava no auge de me libertar das energias com relação ao trauma vivido na infância. E aí eu fui vivenciando tudo isso, me capacitei, resgatei esses saberes também das ervas, dos cristais e dos florais. Então, chegou o momento de eu tomar aquela decisão realmente de vou fazer uma transição de carreira. É isso. Porque até então, até a ginecologia, eu ainda não tinha aposentado a Nanquim. Eu ainda me colocava disponível para pegar alguns projetos. Eu fazia parcerias com um amigo arquiteto. E aí, quando eu me vi em cima do muro, sou arquiteta ou vou realmente adentrar nas terapias energéticas, trabalhar com as ervas, com os cristais, com os florais, com a lua? Como é que eu vou fazer isso? E como eu já compartilhei com vocês, eu sou uma capricorniana. Com ascendente escorpião, com lua em gêmeos, a superficialidade não é para mim. Então eu preferi realmente ter que me lançar e ter que escolher qual era o caminho que eu queria. Era arquiteta, eu ia voltar para ser arquiteta ou ia mergulhar realmente nesse mundo, né, de terapias. E aí eu guardei meu nanquim. Hoje vivencio a minha nanquim apenas para a minha realidade de vida, na minha casa, para um dia, com a bênção da vida, eu vou reformar minha casa e vivenciar todo esse processo criativo que habita dentro, que pulsa dentro da minha própria natureza, para minha família. E aí foi quando eu realmente, beleza, transição de carreira, eu vou fazer agora, me dedicar profundamente ao processo de vivenciar minha profissão de terapia, de ser terapeuta, né? E chegou o momento de eu fazer um processo de decidir como que eu ia vivenciar tudo isso. Nesse processo, qual foi a minha grande escolha que eu fiz, que para mim é onde tem um erro que eu cometi? Eu tive que escolher como que eu ia apresentar o Instituto. Até então, eu me apresentava só de forma virtual. E eu tive uma grande ideia de vou ter uma loja física, uma loja fora de casa. Ora, por que não? Olha só, tem uma loja física, coloco produtos para vender e nesse produtos para vender moro numa praia internacional maravilhosa, belíssima, com um turismo maravilhoso. Eu vou criar uma loja bem bonita para poder ter esses produtos, vender e nesse chamariz dos produtos eu fazer meu trabalho de terapias. Parece um plano maravilhoso. Mas vocês não contam com o que eu vivenciei com meus 22 anos. Esse processo dessa transição em si, batido o martelo da minha transição de carreira, foi com 32. 10 anos atrás, com 22 anos, eu tinha passado por um processo de uma consulta com um astrólogo.
exatamente a respeito de carreira, porque eu estava ali no processo de definir rotas de tanto familiar quanto profissional. E com 22 anos eu escutei do astrólogo falando exatamente para mim que eu sou o tipo de mulher que tenho que trabalhar de dentro de casa. Naquele momento, para mim, encaixou perfeitamente. Eu estava no processo de trabalhar com arquitetura. Eu fazia na época projetos. Então, era fazer projeto no computador, marcava uma reunião num café, uma reunião externa ou até mesmo de forma virtual online e eu entregava os projetos. Então, encaixou o que ele estava falando para mim perfeitamente com aquela minha profissão. Só que deixa que a bonita aqui fez o quê? Negligenciou isso que ela tinha acessado, esse ponto que ela tinha acessado no seu processo de autoconhecimento, quando foi fazer sua transição de carreira de arquiteta para terapeuta. E aí eu abri a loja e ele ainda disse assim: se você vivenciar, se você se dedicar a trabalhar fora de casa, você vai vivenciar uma encruzilhada na sua vida. É como estar numa encruzilhada entre sua família e seu trabalho. E isso vai te fazer muito mal. E eu, caraca. Beleza. Naquele momento, oxe, tá resolvido. Eu sou arquiteta, trabalho no meu projeto. Enfim, né? Tudo resolvido. Mas quando eu fui fazer minha transição, a bonita aqui esqueceu, abriu uma loja física, botou produtos belíssimos que eu encontrei. Fui fazendo todo o layout, eu mesma fiz o layout, foi maravilhoso. A abertura linda, estava até me sentindo realizada. Só que eu esqueci do que o astrólogo tinha falado, né? E conforme eu fui vivenciando, na hora me veio, meu Deus, minha deusa, aquele sentimento de estar vivenciando uma encruzilhada se apresentou. Porque é aquele momento de você estar aqui, mas tendo que estar lá, e como é que eu estou aqui e eu preciso estar lá, porque não era o tipo de projeto de loja física que não precisaria da minha pessoa. Eu não poderia simplesmente contratar uma pessoa para poder fazer os atendimentos na loja, porque precisaria das minhas capacitações, dos meus trabalhos, do meu servir junto a esses saberes. Então, primeiro erro, eu negligenciei o que eu acessei nos meus processos, um ponto, né, que eu acessei nos processos de autoconhecimento que eu tinha há 10 anos acessado. E eu não validei. Na hora de fazer essa transição, eu esqueci desse ponto. Eu considerei que, vai ser só um processo. Quando chegar... Isso e detalhe, eu estou falando tudo isso e eu ainda não falei de nascimento de criança. E aí, nesse processo, eu falo para vocês que meu Deus, eu lá na loja, assim, meu Deus, como que vai ser quando uma criança chegar aqui, eu com um carrinho aqui, como é que vai ser? Eu ficava me perguntando. É assim mesmo que eu quero essa minha vida? Eu vou trazer a criança para aqui, para a loja, para poder... Ai, eu sei. E aquela consulta do astrólogo que ele falou que você não é para estar trabalhando de fora de casa, que você tem que fazer seu esforço de trabalhar dentro de casa. Aí foi puxado fazer todo um trabalho de lidar com isso, de respeitar. A sensação é que eu tinha negligenciado a minha natureza, eu tinha negligenciado essa forma do fluir da minha própria natureza. E aí, isso tendo super investido financeiramente na estrutura material da loja, né? O segundo ponto é casado com esse, porque o segundo ponto foi, além de ter uma estrutura física, eu ainda fui fazer venda de produtos. Um detalhe, por exemplo, assim, não que vender cristais seja algo que não tenha conexão comigo, tem conexão comigo, mas eu abri de uma forma que, por exemplo, eu vendia roupa. A sensação é que eu tava tipo assim, eu quero abraçar o mundo e não abraço nada. E o ponto, por exemplo, roupa, quando eu estava fazendo, fotografando roupa para poder criar o catálogo, para fazer a venda das coisas, meu Deus, eu estou aqui fazendo todo esse processo, todo esse trabalho de catalogar os produtos, eu podendo estar estudando, praticando os saberes, atendendo com os saberes, eu estou aqui catalogando o produto. Não que quem venda produto não seja algo valioso, não é isso que eu tô falando, mas é no sentido da minha natureza, da forma como a minha natureza trabalha.
E aí eu ficava naquela encruzilhada dupla, né? A encruzilhada de ter colocado uma loja física e a encruzilhada de ter ainda, para além de ter a loja física, ainda fazer venda de produtos. Aonde eu estava, para não dizer investindo, eu estava perdendo tempo de me dedicar ao servir em si, eu ainda botei uma condicionante para eu ter que estar fazendo catálogo de produto. Com o passar do tempo, eu entendi que aquela postura era muito mais insegurança minha. Uma fuga de realmente eu abraçar e me vestir nesse servir, de fazer o melhor que eu posso, mas fazer esse processo do lugar em si de terapeuta para poder atender as outras pessoas. Então, é aquela história, abraçar o mundo e não estava abraçando nada, né? Então, esse dilema na minha vida, na minha carreira profissional, né? Durou um ano, exatamente um ano. Quando deu um ano que eu fui receber a proposta de renovação do ponto, foi exatamente no processo que casou com o processo da pandemia. O que eu digo que a pandemia me trouxe uma oportunidade forçada de realmente reconhecer que eu não preciso negligenciar a minha natureza para poder fazer o meu servir. E aí me forçou a voltar. Eu tive até que definir, né, se eu realmente ia fazer a contratação, renovar a contratação do local, da loja ou não, ou eu ia abrir mão. E foi quando eu cheguei assim, ó, eu não vou não. Agora, tudo isso por conta que eu passei por um outro processo, que é o terceiro erro, né? Eu tô no segundo. O terceiro erro foi porque eu negligenciei a minha intuição. Esse processo da minha transição, ele não foi vivenciado de forma aleatória, sem um suporte. Eu busquei, obviamente, um suporte profissional da astrologia. Agora, nesse processo, mas não foi o mesmo astrólogo lá dos 22 anos que me falou da encruzilhada. Foi um outro profissional. Esse profissional da astrologia, fui eu que levei para ele. E se eu colocar uma loja com produtos para poder servir de chamariz e tal, será que dá bom? Aí ele falou assim, ó, vai exigir de você. Mas pode ser que sim. É interessante aí para o local, a parte do ambiente em si, é propício para esse tipo de loja? Ó, não tem nada aqui disso, tal. Então, pode ser que aconteça. Mas assim, você se vê realmente fazendo isso? E eu negligenciei, porque minha intuição na hora da mentoria, a minha intuição falou assim: não, filha, não faça isso com você. Abrace o seu servir. Mas eu disse: beleza, eu topo. Eu me esforço aqui, dá tudo certo. Então, eu negligenciei. O terceiro erro foi eu negligenciar a minha intuição. Ao longo, olha, eu estou contando aqui um período mais ou menos de 1 ano e meio de serviço, de processo de autoconhecimento, de fazer a transição. E eu negligenciei, né? Esse lado de ouvir a minha intuição. E quando foi na hora de fazer a decisão se eu ia renovar ou não, em função da pandemia, eu passando por todo esse burburinho de coisas internas, nessas encruzilhadas internas, eu olhei assim e fiz, olha, eu não vou não renovar, eu vou voltar para dentro de casa, eu vou ter que fazer o meu servir de dentro de casa. Eu vou ter que ter essa coragem, eu vou ter que vestir essa minha identidade, né? Assumir esse meu, ter essa, melhor palavra, ter essa responsabilidade de fazer esse processo. E não foi fácil, eu falo hoje, mas assim, não foi nada fácil, por todo o investimento financeiro que foi feito. Então, eu paguei muito alto emocionalmente, não só na decisão em si, mas durante todo esse ano, paguei alto emocionalmente, mentalmente e financeiramente com esses 3 erros que eu cometi. E não só com relação à minha pessoa, mas assim, né? Tem todo um envolvimento, porque é o casal que trabalha. Então, conversar isso com o meu companheiro foi
um processo também de libertação, de eu me posicionar, de eu falar a minha verdade, de eu me comunicar, de explicar para ele que aquele um ano foi uma fase solar, foi um ano, foi como uma experiência para eu ter certeza. A sensação é como se eu tinha que ter vivenciado aquilo na prática, sentido na pele, para chegar assim, ó, esse tipo de serviço realmente nesse sistema não dá para mim. É a vivência de um sistema patriarcal que não dá para mim. Eu sou do sistema matriarcal. Eu vou voltar para dentro de casa, eu vou continuar cuidando da nossa família e vou fazendo o meu servir de dentro de casa, vou fazer o meu processo de ascensão profissional de dentro de casa. Então, demandou tanto uma condição de autoafirmação nesse caminho de olhar para a vida, nessa transição de carreira, reconhecer esses erros e baixar a cabeça e realmente olhar assim para a vida e dizer, sim, senhora, eu vou prestar mais atenção no meu processo de autoconhecimento para parar de negligenciar a minha própria natureza, respeitar a minha própria natureza, a forma como eu ascensiono profissionalmente e olhar para o meu companheiro e ter dele, apesar de tudo que a gente vivenciou, né, todo o sonho que a gente também sonhou que daria certo aquele processo, e olhar para ele e ter esse suporte dele para, beleza, é por aqui, então vamos, faz o levantamento da barraca, vamos para dentro de casa e você vai fazer respeitando esse processo. Então, é uma travessia, é uma dedicação, é algo que exige da gente também um olhar mais amoroso. Eu compreendo que esse processo de você fazer as escolhas buscando respeitar a sua própria natureza, também cabe esse olhar mais gentil consigo mesmo. É compreender que as coisas que nos acontecem têm um propósito. Aquele um ano de loja física em mim me fez me fortalecer a minha própria identidade, a minha própria verdade. Eu olhar para o outro, mesmo que esse outro seja, inclusive meu marido, e dizer assim, ó, não dá para mim. Não faz parte da minha natureza eu ter que trabalhar fora de casa. Eu vou viver numa encruzilhada, não dá, sabe? Não ressoa comigo. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar meu jeito de trabalhar daqui. Então, é uma afirmação, compreender e não julgar que eu não tive uma maturidade de perceber coisas que estavam ali na minha frente, como é que eu negligenciei a minha natureza. O astrólogo disse que com 22 anos e com 32 tu não lembrou. Entende? Então, eu espero de coração que esse compartilhar desses meus erros com relação à transição de carreira te faça ter essa prudência de você, nesse processo de transição de carreira, você vivenciar e defender a sua verdade. Sobretudo, validar com carinho o que os processos de autoconhecimento que você esteja solicitando estão te orientando. O que realmente ressoa com a sua natureza. E, sobretudo, a principal ferramenta de autoconhecimento que eu conheço até hoje, que eu já acessei até hoje, é a nossa própria intuição. Então, validar e respeitar o que a nossa intuição diz faz com que a gente sofra menos na vida. Pode ter certeza disso. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Um beijo e até lá!